Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir essa videoaula, mas o importante é que você está aqui e está estudando. É, o conteúdo que vai ser apresentado nessa videoaula é de operações com números inteiros. Então, multiplicação e divisão de números inteiros. Eu espero que ele auxilie vocês a realizar atividades do caderno que foi proposto pela escola. E no caso aqui, enquanto eu estou falando, vocês podem fazer a leitura do texto que está aparecendo no vídeo. Eu vou fazer a explicação, vocês seguem a leitura de vocês, prestando atenção, organizando os detalhes aqui do vídeo. Então, para a leitura, a ideia de multiplicação de números inteiros. Essa multiplicação de números inteiros, a gente tem que lembrar que envolve, então, sinais positivos, sinais negativos, e em algum momento o zero não possui sinal. Então, são três coisas que a gente tem que observar para realizar uma multiplicação de números inteiros. No começo aqui do texto, o exemplo está dizendo que os números negativos não eram bem aceitos a ideia de realizar operações com números com sinais. Então, no século XVII, quando começou a se estudar esses tipos de número, até o século XIX para eles serem plenamente aceitos. Então, trabalhar com uma multiplicação de números negativos é praticamente 2 séculos de intervalo para conseguir uma compreensão e utilizar ele na matemática. Tá bom? Fazendo a leitura aqui. O primeiro caso, um exemplo. Aqui a gente está observando que está multiplicando números com sinais positivos. O 6 positivo multiplicando 4 positivo. O 8 positivo multiplicando 15 positivo. Eu sei que o resultado disso vai ser um número positivo. Como fazer essa conta? Então, quando eu penso nos números mais 6 multiplicando mais 4, eu lembro, o sinal de mais não precisa aparecer para mim entender que ele é um número positivo. Então, eu posso pensar só 6 vezes 4, 24. Tem o esquema das setinhas aparecendo embaixo no exemplo. O mais 4 é a mesma coisa que 4. O mais 6 é a mesma coisa que 6. O resultado da multiplicação, o 24, também não tem sinal. Eu já de cara posso entender como sendo um número positivo. O 8 positivo multiplicando 15 positivo. 8 vezes 15, 120. A única ideia que eu estou tirando aqui dos parênteses é tirar o parênteses e o sinal de mais. Não é obrigado a aparecer o sinal para realizar a multiplicação. 8 vezes 15, 120. E a conclusão aqui está nessa caixa de texto. A multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. É uma conclusão. Eu vou colocar uma regra depois disso para vocês para generalizar. A multiplicação de números inteiros com sinais iguais é sempre um número positivo. Tá? Essa é uma regra geral. Tá? Próximo caso. Quando um dos fatores é um número positivo e outro um fator é um número negativo. Então, trabalhando com números inteiros. O exemplo ali, mais 6 vezes menos 4. Significa que eu vou ter que somar 6 parcelas iguais a menos 4. Eu vou pegar a explicação do outro. 6 vezes 4 eu sei que é 24. E se eu somar números negativos, o resultado vai ser um número negativo. Se eu somar 6 números negativos, 6 números iguais a menos 4, o resultado vai ser um número negativo. Então, menos 24. Tá? Aqui vocês já podem lembrar também. Nessa multiplicação, a gente está utilizando números com sinais diferentes. O resultado é sempre um número negativo. Essa regra a gente já estudou em sala de aula. Tá? O segundo exemplo, eu só mudei a ordem ali, colocou menos 6 e o mais 4 para multiplicar. O menos 6 multiplicando o mais 4, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou pensar o seguinte, 6 vezes 4 continua sendo 24. O sinal que está aparecendo ali, que eu posso relacionar que está um pouquinho diferente, sinais diferentes na multiplicação é sempre negativo. Aqui eu posso ainda considerar que 6 vezes 4 é 24 positivo. O menos que está colocado ali separado, eu posso pensar qual que é o oposto do mais 24. Aí, menos 24. A multiplicação de número inteiro positivo por um inteiro negativo, em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo, tá? É só um exemplo, a organização dos sinais aí, tá? Só prestar atenção, sinais iguais,
você já vai pensando que é sempre positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, sempre negativo. Tem os exemplos aqui, mas é bom você associar com essa regra de sinal que a gente já conhece. Então, continuando um exemplo, eu vou preencher uma sequência de multiplicações. Ó. O menos 6 vezes menos 4, o menos 6 vezes menos 3. Eu poderia começar aqui do 6 vezes 4, que eu sei que é 24. Mas aqui eu coloquei essa sequência e vou responder ela de trás para frente. Ó. O menos 6 multiplicado por mais 2. Sinais diferentes, eu sei que é negativo. 6 vezes 2, 12, então menos 12. Vou ampliar um pouquinho, perdão. Olhando essa tabela aqui agora. Para completar ela, eu posso fazer o cálculo mental. Continuando. O menos 6 multiplicado por mais 1. Nessa multiplicação, sinais diferentes, eu sei que é negativo. 6 vezes 1, 6. Nota uma coisa. Para o menos 12 virar menos 6, é como se eu somasse 6. Estou devendo R$12 para alguém, eu vou pagar R$6. Eu ainda vou ficar devendo. Negativo, então. Vou ficar devendo quanto? Devendo 6. Próximo. 6 negativo multiplicado por 0. 6 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Quando a gente faz a próxima comparação, ó, o menos 6 na sequência virou 0. O menos 12 virou menos 6. Agora o menos 6 virou 0. Eu estava devendo R$6 para alguma pessoa. Paguei R$6, não devo mais nada. Se não devo mais nada, é 0. Então, aqui é uma sequência. Esses números eu já percebi que eles vão ficar numa sequência de 6 em 6. E está somando. O menos 12 somou com 6. O menos 6 somou com 6. A próxima é da sequência. Quanto que dá 0 mais 6? 6 mais 6. E por aí vai. Eu pensei nessa lógica e comecei a preencher essa tabela. Então, a sequência 0 mais 6, 6 mais 6, 12 mais 6. Então, 6 positivo, 12 positivo, 18 positivo e ainda no final 24 positivo. O que é importante nessa parte final da tabela? A gente tem que entender, a partir do momento que multiplicou 6 negativo por 0, o resultado deu 0. Quando multiplicou 6 negativo por 1 negativo, essa multiplicação, o resultado dela, um número positivo. Menos 1 multiplicado por menos 6 virou 6 positivo. O menos 2 multiplicado por menos 6, eu estou multiplicando dois números negativos, o resultado foi 12 positivo. O menos 3 multiplicado pelo menos 6, dois números negativos na multiplicação, o resultado é positivo, mais 18. Último dessa tabela, o menos 4 multiplicado pelo menos 6, dois números que eu estou multiplicando com sinal negativo, o resultado é positivo, mais 24. É como se completasse uma sequência somando de 6 em 6, tá, pessoal? Então, essa noção de multiplicar aqui é um resumo que vocês vão fazer nessa leitura aqui. Provavelmente ela vai estar no caderno de atividades. Se não tiver, pelo menos aqui na videoaula vocês já estão prestando atenção como desenvolver esse tipo de atividade. E aqui tem mais uma noção. A gente pode manipular esses números e, por exemplo, o menos 6 eu posso colocar como se fosse ali, ó, o oposto do mais 6. Trocar o sinal. 6 positivo vezes 2 negativo dá menos 12. Fora do parênteses, aí vem a explicação. O menos que está fora no parênteses, eu tenho que entender como oposto. O oposto do menos 12 é mais 12. Então, é uma explicação de onde veio o sinal positivo. O menos 6, eu posso escrever ele como se fosse o oposto do mais 6, colocando o sinal de menos para fora do parênteses. O multiplicar o 6 vezes menos 4, eu já sei que dá menos 24. E vem o entendimento. O oposto, que estaria o sinal de menos que está fora do parênteses, o oposto do menos 24 é igual a mais 24. Tem uma mudança de sinal quando a gente faz esse tipo de multiplicação. E agora nessa caixa de texto aqui, para determinar o produto de dois ou mais números inteiros diferentes de zero, aí quando a gente multiplica o número por zero, sempre dá zero, não vai ter sinal. Foi o caso que eu comentei na tabela. Calculamos o produto dos módulos dos fatores desses números.
Por exemplo, quando a gente multiplica mais 6 por menos 4, a gente faz a multiplicação 6 vezes 4, 24. A ideia de usar o módulo é pensar no número sem o sinal. E a gente pode determinar o sinal seguindo essas regrinhas que estão aqui. Se a quantidade de fatores negativos é par, o resultado, o produto, né, é um número positivo. Se a quantidade de fatores negativos é ímpar, o produto é um número negativo. Então, aqui tem uma regrinha diferente, ela é um pouquinho mais complicada de entender, mas a gente pode aplicar essa ideia. Você tem números negativos de 2 em 2, se a quantidade é par. Se eu tenho 2 números negativos, 4 números negativos numa multiplicação, eu sei que o resultado vai ser, no final, um número positivo. Se a quantidade de números negativos que eu estou fazendo na minha conta é ímpar, se eu tenho 3 números negativos para multiplicar em sequência, eu sei que o resultado vai ser negativo. Se eu tenho 5 números negativos para multiplicar em sequência, esses números, o resultado no final, depois de eu multiplicar tudo isso, eu tenho que entender que vai ser negativo. Quantidade par de números negativos, o resultado fica positivo. Mas, se a quantidade de fatores negativos for ímpar, o resultado vai ser negativo. Aqui embaixo eu coloquei mais alguns exemplos, coisas simples de entender. O mais 9 multiplicado por mais 2, sinais iguais na multiplicação dá positivo. E quando a gente usa a ideia do módulo 9 vezes 2, multiplicar só os números, 18. Que mais? O menos 13 multiplicado por mais 6. Os números com sinais diferentes na multiplicação, um sinal negativo. O menos 20 multiplicado por menos 2. Sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. Só para confirmar, 13 vezes 6, 78. Os sinais diferentes, por isso ali negativo. Menos 20 multiplicado por menos 2, sinais iguais dá positivo, mais 40. E embaixo eu coloquei uma legenda. Se eu tenho só números positivos, o resultado é positivo. Só que daí a quantidade de números negativos, nenhum número negativo eu penso, é uma quantidade par, zero é par. Então, nessa ideia, essa quantidade de números pares é uma quantidade de números negativos pares, o resultado é positivo. Na próxima legenda, do menos 13 vezes mais 6. O menos 13 representa um número negativo. Tem um fator negativo. Essa quantidade é ímpar, quer dizer que o resultado vai ser negativo. O próximo da legenda, menos 20 multiplicado por menos 2. São 2 números negativos, o menos 20 e o outro menos 2. Se a gente está falando de 2 números negativos, uma quantidade par, o resultado vai ser positivo. Propriedades da multiplicação. O produto de 2 números inteiros é sempre um número inteiro. Se eu multiplicar o mais 7 por mais 9, o resultado mais 63, eu sei que pertence aos números inteiros, é um número inteiro. Se eu multiplicar 0 por menos 41, todo número multiplicado por 0 dá 0. Então 0 também é um número inteiro. O resultado que a gente obtém dessas multiplicações sempre será um número inteiro. Vocês podem ler os outros exemplos e entender dessa forma. A questão 2. A ordem dos fatores, a ordem dos números que eu estiver multiplicando, não altera o produto, não altera o resultado. Olhando o exemplo, se eu multiplicar menos 9 por mais 12, se eu trocar essa ordem, colocar o mais 12 e multiplicar por menos 9, o resultado vai ser igual. O produto vai ser o mesmo para as duas multiplicações. Menos 108. Terceira propriedade. Associando-se fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Nesse caso aqui, eu coloquei 3 números para fazer uma multiplicação. Nota ali o menos 10, o mais 8 e o mais 5. Associar esses números, eu escolhi multiplicar os 2 primeiros, o menos 10 e o mais 8. Eu terminando de fazer essa multiplicação, eu vou usar o mais 5 que sobrou no final. O resultado, menos 80 vezes mais 5, menos 400. Eu posso trocar a ordem e eu quero escolher agora multiplicar o 8 positivo e o 5 positivo, nessa multiplicação que está em sequência. O menos 10 vai ficar para depois. Então, 8 vezes 5 eu sei que é 40. Os sinais positivos ali, resultado positivo. Menos 10 que sobrou, eu vou multiplicar por mais 40.
O resultado é igual ao anterior, menos 400. Então, essa propriedade aqui da associação, a gente pode escolher a ordem que vai multiplicar esses números que estão em sequência, pelo menos 3 deles, e o resultado vai ser igual. Uma dica aqui, essa ideia de associação, eu poderia multiplicar o 10 também pelo 5, se eu quisesse. 10 vezes 5 é 50, sinal negativo, e multiplicar esse resultado por mais 8 também ia dar menos 400. É uma ideia de associação também. Tá, pessoal? Continuando, quarta propriedade. O número 1 positivo é o elemento neutro da multiplicação. Significa que você multiplicando o mais 1 por qualquer outro número, qualquer outro fator, que ele seja um número inteiro positivo ou negativo, a multiplicação por mais 1 não vai alterar o outro número. Todo número multiplicado mais 1, a gente repete ele mesmo. Então, vai lá. O mais 8 multiplicado por mais 1. O resultado vai ser mais 8. É só repetir a outra parcela. O mais 1 não vai alterar nada. Menos 10 multiplicado por mais 1. Eu sei que o resultado é menos 10. Eu nem estou aplicando a regra de sinal porque multiplicação por 1 não altera. Se for um positivo, também não altera o sinal, tá, pessoal? 1 multiplicado por menos 400. O resultado é menos 400. Mais 25 multiplicado por 1. Mais 25. Então, o elemento neutro é o que não altera o outro número que está sendo utilizado na operação, tá? É uma noção para a gente ter para desenvolver aí. Quinta propriedade. Para multiplicar um número inteiro por uma soma, podemos multiplicar cada parcela pelo número e adicionar a seguir os resultados obtidos. O que eu tenho que entender nessa leitura? Ela ficou muito grande, mas é a explicação, tá? Olha para o primeiro exemplo. O mais 6, eu tenho que ter essa noção que quando é uma multiplicação, ele pode multiplicar o que está dentro do colchetes. O mais 3 e multiplicar o menos 5. A ideia de ser uma adição, eu estou considerando, então, somar os resultados de cada multiplicação. 6 vezes 3, está ali escrito, 6 vezes 3 eu sei que é 18. Sinais iguais é positivo. Se eu multiplicar mais 6 por menos 5, sinais diferentes, eu sei que é negativo. 6 vezes 5, 30. Esse 30 negativo, eu vou tentar somar ele com mais 18. A multiplicação depende dessa soma. Então, aqui eu ia ter que identificar quem que é o maior módulo, do mais 18 ou do menos 30. Então, módulo do mais 18 é 18, módulo do menos 30 é 30. O maior módulo aí, no caso, é 30. Daí a gente olha para o sinal do número que tem esse módulo. O sinal é negativo, o resultado vai ser negativo. Para o 18 chegar no 30, vai faltar 12. Essa noção de ficar faltando é negativo. Eu poderia fazer assim. Eu posso falar também ali no próximo exemplo. O menos 9 vai multiplicar todos os números que estão aparecendo ali no outro parênteses. É uma ideia de distributiva. Multiplicar, então, menos 9 por menos 3, multiplicar menos 9 por mais 7. E somar esses resultados no final, tá? Menos com menos, sinais iguais, 9 negativo vezes 3 negativo, 27 positivo. 9 negativo e 7 positivo, sinais diferentes, negativo, 9 vezes 7, 63. Comparando, o módulo do mais 27 é 27, o módulo do menos 63 do menos 63 é 63. Então, o maior módulo nesse caso é o do 63. Ele veio de qual número? Do menos 63. Então, o sinal do maior número, do maior módulo, o número vai ficar repetido no resultado. O maior módulo é 63, o número, então, menos 63, o sinal dele é negativo, repete o negativo no resultado. Aqui, por coincidência, vai ficar faltando também. Do 27 para chegar no 63, vai ficar faltando 36. A ideia de ficar faltando, por isso, é negativo, tá? Então, o importante aqui que está em negrito. Quando efetuamos uma multiplicação entre dois números inteiros não nulos, a ideia do zero tem que tomar cuidado. O zero pode ser dividido por qualquer número inteiro que não seja o próprio zero. Não existe zero dividido por zero. E também não existe, por exemplo, 3 dividido por zero. Tem que tomar cuidado aí, não existe divisão por zero. As outras divisões, 0 dividido por 3 positivo, 0 dividido por 5 positivo, aí tudo bem.
Não pode ser o zero o divisor, tá, pessoal? É impossível por enquanto, envolvendo números inteiros. Continuando. Por que eu falei já da divisão? Porque é o próximo passo. Uma operação depende da outra. O produto será, quando efetuamos a multiplicação de dois números inteiros não nulos, que não seja igual a zero, o produto será positivo se os dois fatores têm o mesmo sinal. Caso contrário, se for, o resultado vai ser negativo se os dois fatores tiverem sinais diferentes. Agora, se for multiplicação por zero, eu volto a afirmar, toda multiplicação por zero sempre dá zero. Aí, no caso, não tem sinal, não é positivo nem negativo. E se for se tratar de divisão, tem que tomar cuidado. Não existe divisão por zero. Eu estou associando as duas explicações porque tem muita gente que confunde. Às vezes acha que o 3 dá para dividir por zero. É o contrário. Tem que ter a noção que o divisor não pode ser o zero. Tem que ser 0 dividido por 3. E agora, das operações, a divisão de números inteiros. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Para ser um número inteiro, a divisão não pode deixar resto. Tem que ser uma divisão exata. Tem gente que pensa que, por exemplo, 3 dividido por 2. O 3 e o 2 são números inteiros. Se a gente dividir 3 por 2, o resultado dá 1,5. Esse número decimal, 1,5, ele não é considerado número inteiro. 1,5 vai ser o próximo objeto de estudo. É um número racional, na forma decimal, tá? Então, o que interessa para a gente? As regras de divisão funcionam muito parecidas com a multiplicação. Com sinais iguais na divisão, a gente obtém um resultado positivo. Com números que têm sinais diferentes na divisão, o sinal é negativo. A ideia principal é pensar, tem que ser uma divisão exata, tá, pessoal? Que o resultado seja um número inteiro. Quando a gente fala do resultado de uma divisão, a gente chama ele de quociente. Então, para não ter que falar o resultado de uma divisão toda hora, a gente pode representar o resultado por uma letra. Então, a gente considera a letra Q como resultado de uma divisão. Então, vamos lá. 40 dividido por 5 é igual a 8. Eu trabalhei com números inteiros e o resultado foi número inteiro. Então, é essa a ideia de utilizar divisão em números inteiros. E, então, aqui a gente aplica a ideia da prova real. Para fazer uma divisão, quantas vezes o 5, eu utilizo o 5 para ele virar 40? Então, são 8 vezes. Então, eu coloquei essa noção da ideia da prova real. 40 dividido por 5 é igual a 8. Só se for 8 vezes 5 dá 40. A divisão depende da multiplicação. 36 dividido por 9 é igual a 4. A ideia é pensar quantas vezes o 9 para a divisão dá 36. Então, 4 vezes 9. Vamos ampliar esse conhecimento para estudar a divisão exata dos números inteiros, ou seja, aquela em que o quociente é um número inteiro. Então, quando vocês enxergarem aqui na explicação a letra Q, é para entender quociente como quociente, o resultado de uma divisão. O mais 20 dividido por menos 5. Nessa divisão, eu sei que são sinais diferentes. Sinais diferentes, eu dependo de um número negativo. Quantas vezes o 5 para 5 virar 20? 4 vezes. Ou ainda eu posso usar a ideia da regra de sinal. Como é que o menos 5, quantas vezes o menos 5 para ele virar mais 20? Por o menos 5 virar mais 20, tem que ser menos 4 vezes. Aquela noção das regras de sinais que eu expliquei na multiplicação. Continuando, próximo exemplo. O menos 20 dividido por mais 5. Eu tenho que pensar quantas vezes o mais 5 para ele virar menos 20 nessa divisão. Quantas vezes eu faço esse número? Para o 5 positivo virar menos 20, eu tenho que usar um número negativo. Sinais diferentes, eu sei que é negativo. Se eu fazer menos 4 vezes mais 5, dá menos 20. Então, nessa divisão, quantas vezes um número para virar outro. E tem que lembrar que vai utilizar essa ideia da regra de sinal. Próximo, regras de sinais. Eu vou dividir por menos 5
Esse resultado é uma divisão de números com sinais iguais. Sinais iguais eu já penso, vai precisar do positivo. Como é que o menos 5, quantas vezes o menos 5 ele precisa para virar menos 20? Como é que o menos 5 vira menos 20? Então aqui eu tenho que pensar, multiplicar por mais 4. Mais 4 vezes menos 5, multiplicação com sinais diferentes, o resultado é negativo, 4 vezes 5, 20. Então na divisão do menos 20 por menos 5, o resultado é mais 4. E agora a leitura importante, um resumo. Quando efetuamos a divisão exata de dois números inteiros não nulos, eu já expliquei essa ideia do não nulo, a importância do zero, o quociente será um número inteiro positivo, se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal. Quando a gente fala dividendo e divisor, são os dois números que aparecem na divisão. São os primeiros dois elementos que a gente observa. O resultado disso, o quociente, então sinais iguais na divisão, os dos dois números que a gente está observando, o resultado vai ser positivo. Caso contrário, vai ser negativo, se a gente ocupar dois números com sinais diferentes. Continuando. Aqui tem um caso de uma divisão. Se a gente tentar dividir o 9 por 2, esquecendo um pouquinho do sinal, 9 dividido por 2 dá 4,5. 4,5 não é um número inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de divisão. Se o resultado estiver relacionado com número decimal, número com vírgula, a gente pensa o seguinte, número inteiro, se o resultado é um número decimal, então não é possível realizar essa divisão envolvendo números inteiros. A gente precisaria de algum outro conjunto numérico que tenha as regras definidas para número decimal, número com vírgula ou fração. Por que eu estou falando isso? Porque no próximo caderno a gente espera estudar números racionais, então são os números decimais com vírgula e frações. Então, nessa observação, se eu dividir o mais 9 por menos 2, é impossível utilizando números inteiros, tá? Segunda, nessa divisão, não existe divisão por zero. A segunda definição, eu já expliquei alguma coisa sobre isso. Então, qualquer ideia de fazer essa divisão, não existe divisão por zero. Agora, ao contrário, se for zero dividido por algum outro número, pode acontecer. Aí aqui tem um resumo. Se eu dividir números com sinais iguais, o menos 120 por menos 120. Sinais iguais na divisão, o resultado vai ser positivo. 120 dividido por 120 dá 1. Eu coloquei praticamente o mesmo número, mas a ideia é do sinal. Se eu dividir menos 120 por mais 120, nesse caso, sinais diferentes na divisão, o resultado é negativo. Segundo exemplo, mais 200 dividido por menos 50. Sinais diferentes na divisão, eu sei que é negativo. Se eu dividir 200 por 50, o resultado é 4. E assim segue os exemplos. Eu coloquei vários exemplos para vocês verem que essa ideia da regra ela se repete, é um padrão. Vocês têm que aceitar isso como uma verdade. Na divisão, quando você observa esses dois elementos, esses dois números no começo da conta, se eles têm sinais iguais, o resultado é positivo. Se tem sinais diferentes, o resultado é um número negativo, tá? Pessoal, desculpa o que apareceu ali no meio da explicação, é um despertador, me perdoem, mas eu queria de novo agradecer pelo empenho de vocês por estarem assistindo mais uma aula. Obrigado por estarem aqui, tá, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, postem lá no Google Sala de Aula. Muito obrigado. Tchau.